mais uma vez reunidos aqui. Se você está assistindo no domingo, na aula da EBD, um bom domingo para você. Caso você esteja assistindo outro dia, que Deus abençoe o seu dia. Nós vamos então dar início a mais uma aula de EBD, a continuação da lição 14. Nós vimos no domingo passado essa sexta trombeta, ou segundo ai, e dentro desse tema nós vimos então o anjo mensageiro que recebe a ordem para soltar os 4 anjos. A gente falou um pouco sobre ele. Nós vimos a distinção da quinta e da sexta trombeta, mostrando que elas são diferentes e que não é a continuação da outra. Nós vimos também o tempo da soltura, o dia, mês e ano, e o número de mortos durante essa trombeta, E um terço da população mundial morrendo com essa situação. Então nós vamos, você pega o seu material, pegue sua caneta, sua Bíblia, e vamos ver aí o número 7.7 da apostila. Então nós temos aqui o número do exército agora. Nós vamos ver então esses 4 anjos são soltos, do rio Eufrates, e eles matam um terço da população mundial. E aqui João, ele tem a visão desse número, de quanto era, 20 mil vezes 10 milhares, ou 2 miríades de miríades, 2 vezes 10 mil vezes 10 mil, que dá um total aí de 200 milhões, certo? Em 5.1, o número de anjos adorando a Deus é declarado como miríades de miríades. Então, a Bíblia diz que são milhões e milhares de milhares de anjos, Para não descrever assim o número. Deus sabe quantos anjos tem, nenhum foge ao seu controle. Deus sabe quantas estrelas tem no céu, Ele sabe o nome de cada uma delas. E aqui nós temos essa descrição. O exército romano, letra B, o primeiro século, era composto por 25 legiões, dava mais ou menos 125 mil soldados. Havia um exército auxiliar do tamanho quase equivalente, O Lane ele explica sobre isso, quando trata relacionado a isso aqui, a esse assunto. A arqueologia, não só a arqueologia, mas os estudos através de crônicas e registros, aí eles sabem que havia isso aqui. Então, 125 mil soldados. Quando Jesus diz para Pôncio Pilatos, será que você não sabe que eu poderia rogar agora ao meu pai e ele enviaria 12 legiões de anjos? Uma legião de soldados romanos seria 6 mil. 12 vezes 6 mil daria 72 mil. 72 mil anjos. É uma coisa absurda. Um anjo matou 185 mil homens do exército assírio. O estrago que esses anjos fariam. Então, letra C, o exército demoníaco era 1000 vezes maior do que esse exército romano, certo? 125 mil soldados, 200 milhões de soldados. Então, Bale, ele acredita que os números não devam ser entendidos literalmente. Então, esse teólogo aqui, ele diz assim, não, esse é número de grandeza, é para você entender que era um exército gigantesco. Antes significa a imensidão incalculável, e o prefixo apenas dá maior intensidade à ideia. A maioria dos estudiosos, claro, acredita na interpretação lateral. Se tem um número aqui, então, se não há nenhuma dificuldade de interpretação de ter um exército de 200 milhões de soldados, ou de seres, então a interpretação ela fica como sendo válida, literal, tá certo? Então, o pensamento do Bale não é tão aceito assim como um número que não seja literal. Letra E, tal fato não passaria despercebido pelo leitor do primeiro século. Então, quando as pessoas em Roma, as pessoas que viviam no Império Romano, praticamente todos os cristãos da época, Roma tomava de conta de tudo, então elas sabiam que eram esses números.
Então isso aqui deve ter chocado as pessoas daquela época, né? Quando elas sabiam que o exército romano tinha esses 125 mil soldados, né, era o maior exército do mundo, e quando elas escutavam um número desse aqui, o impacto que acontecia, né, na mente dessas pessoas. Apesar da descrição do 9, 17 a 19, concentrar o foco completamente nos cavalos, ela os retrata como o número dos exércitos dos cavaleiros, indicando uma cavalaria montada. Assim como as carruagens, a cavalaria era um instrumento de guerra muito temido no mundo antigo. Então, muitas vezes você vai, dentro das escrituras, você vai ver falando de cavalos, ou de cavalaria, ou de cavalos de guerra, ou da força dos cavalos, como a gente já estudou até anteriormente, né, na quinta trombeta. Aqui, pegando lá Apocalipse 9, 17 e 19, diz assim: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então, é interessante você notar que no versículo 15, olhe para o versículo 15 aí. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para hora, dia e mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, aqui os anjos matam a terça parte dos homens, mas aqui no 18 diz que por meio desses três flagelos, fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca, foi morta a terça parte dos homens, né? É interessante. Então, esses 4 anjos, eles têm o controle sobre esses exércitos. Eles são os responsáveis para matar essa terça parte dos homens, que no final das contas vai usar esses elementos, fogo, fumaça e enxofre. Então, tal fato não passaria despercebido pelo leitor do primeiro século, apesar de a descrição aqui concentrar o foco completamente nos cavalos, elas retrata como o número dos exércitos dos cavaleiros, indicando uma cavalaria montada. Assim como as carruagens, a cavalaria era um instrumento de guerra muito temido no mundo antigo. Os romanos, ainda assim, notariam a comparação com as legiões e com a contagem do censo deles. Então, ficaria muito claro. Eu acredito que todo romano, eles sabiam o número dos exércitos, e quando eles viriam isso aqui, quando eles fossem ler o livro de Apocalipse, eles ficariam abismados com a quantidade desse exército. Somente Deus poderia limitar a 1/3 da humanidade o número dos mortos por esse exército. Então, mais uma vez aqui, a Bíblia é muito incrível, né? Porque as coisas todas certinhas, o número de pessoas que vão morrer, a quantidade, os dias, os meses, os anos, se vai ter silêncio por meia hora, se o tormento das pessoas são por 5 meses, o dia certo que esses 4 anjos vão ser soltos, o destino de Satanás, quando ele vai ser solto, quando ele volta. Então isso aqui mostra o controle de Deus, mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas, e o número das pessoas que vão morrer, né? Muito impressionante isso aqui. João acrescenta a expressão conforme o número que ouvi, indicando uma atividade profética de sua parte. Provavelmente uma voz de dentro da própria visão lhe informou o número, né? João normalmente não faz esse tipo de declaração. Observe-se também, vi em minha visão, no versículo seguinte. Ele provavelmente escreve isso porque a visão particular era tão impressionante que ele sente que ele deve dizer aos seus leitores o que realmente ele viu e ouviu, né, essas coisas. O apóstolo ele não estaria inventando nenhum detalhe. Sabe quando você vai contar uma história que não é uma mentira, mas é uma história verdadeira,
E às vezes você vai dizer, rapaz, isso aqui é realmente impressionante. As pessoas talvez até desacreditem. Então João, ele precisava dar essa ênfase e dizer, realmente eu vi isso aqui, porque o número era grandioso, era algo gigantesco, né? 200 milhões. Número 8, a descrição dos cavalos de guerra demoníacos. 9, do 17 ao 19. A gente acabou de ler. Há paralelos próximos entre as descrições da nuvem de gafanhotos demoníaco, do 9, 7 a 10, e da cavalaria demoníaca, do 9, 17 a 19. Né? Você deve lembrar, a gente já viu, que aqueles demônios, aquela nuvem de gafanhotos que sobe, que tem couraça, que tem como cavalos indo para a batalha, tem cauda como de escorpião, cabelo de mulher, cabeça de homem, dentes de leões, e fala desses cavalos e dessas couraças de guerra. E aqui também a mesma coisa, né? Você tem aqui essa descrição desses cavaleiros que tinham couraça, que tinham cabeça, a cabeça aqui dos cavalos era como cabeça de leão, aí você já tem um trocadilho. Enquanto lá os cavalos com cauda de escorpião, que eram gafanhotos, eles tinham cabeça como de homem e dentes de leões, aqui no 18, no 19 diz, os cavalos, no 17, tinham couraça como cor de fogo, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Quer dizer, a cabeça aqui já não é como de homens, mas já é como cabeça de leão. Aqui já não menciona dentes de leões. Então, há essa semelhança. Em ambas, a figura central do cavalo de guerra e a aparência sobrenatural grotesca dos seres, ambas são claramente demoníacas e têm propensão a atormentar e destruir, infligindo sofrimento com as suas caudas. Sofrimento com as suas caudas. Em minha visão, desculpem, em minha visão eu vi os cavalos e cavaleiros da seguinte forma. Eles tinham a ordem estranha, em que essa expressão aqui que João usa, essa expressão seus cavaleiros aparece colocada por último para dar ênfase, né? Ela pode indicar que as armaduras estavam sobre os cavaleiros, não sobre os cavalos. Então, Sweet, Johnson e Sweet, lembrando que o Sweet e o Sweet, eles são dois teólogos diferentes, ok? Então a ideia aqui é que eles acham que essa armadura estava sobre os cavaleiros, não sobre os cavalos, certo? Por causa da ênfase que ele dá. Eles tinham. Os outros entendem que as armaduras estavam nos cavalos, porque eles são o foco primário em 9, 17 a 19. O Basil Murray, ou Murray. É mais provável, todavia, que tanto o cavalo quanto o cavaleiro tivesse as armaduras. Aqui o Beckwith já acredita dessa forma. Essas armaduras são de fogo, de jacinto e de enxofre. Então, descrevendo os materiais de que são feitas, algumas feitas de fogo, a ideia aqui de vermelho, né? Feitas de fogo. Outras de jacinto e outras de enxofre, o sweet. Pensa dessa forma aqui, o vermelho representando o fogo aqui. Mostrando as suas cores. Azul fosco, como a de uma fumaça sulfúrica, e um amarelo como o do enxofre. Então você tem o vermelho, o azul e o amarelo. É impossível saber se todas as couraças têm as três cores. Não tem como a gente identificar isso. Se há uma mistura, cada couraça, ou se tinham couraças vermelhas, couraças azuis, couraças amarelas, ou as couraças tinham as cores misturadas, né? Ou se algumas vermelhas, outras azuis, outras amarelas. Nós sabemos que essas cores correspondem ao fogo, à fumaça e ao enxofre, de 9 e 17 e de 18, né? Representa a natureza aterrorizante dessa cavalaria demoníaca. Seu propósito absoluto era incendiar e destruir.
alguns, a gente vai ver melhor no decorrer da aula, mas alguns acreditam assim, que esses demônios, esses 4 anjos, atuam junto com esses demônios, 200 milhões, né? Já outros acham que esse número do exército aqui é o número da batalha que vai acontecer já lá na Batalha do Armagedon, quando Cristo estiver vindo, já que isso aqui é um prenúncio do capítulo 16, que também é um prenúncio de Apocalipse 19, que fala dessa batalha, tá bom? Então, só para lembrar isso aí. Então, alguns acham assim, não, isso aqui todos são 4 anjos que controlam esses 200 milhões de demônios. Mas aqui nós estamos falando de uma guerra, né? Uma guerra que foi pré-anunciada aqui, mas que só vai se concretizar mais lá na frente. E outros acham que isso aqui é uma guerra, que esse exército é real, é visível e que vai ter esses armamentos de guerra e tudo isso. E outros acham, não, isso aqui são demônios, são seres espirituais controlados por esses 4 anjos líderes. Então vamos lá continuar. Letra I. O seu poder está nas suas bocas, bem como em suas caudas. E é a boca do leão que lhe permite despedaçar a presa. O aspecto majestoso e aterrorizante de um leão é uma imagem natural para esse exército incrível, visto que ele era o animal feroz mais conhecido do antigo povo do Mediterrâneo. Então, essas figuras de gafanhoto, de leão, elas ilustram bem, então, esse aspecto aterrorizante dessas pragas. A cabeça aqui parece combinar os outros usos metafóricos nessa seção central. Então, seus dentes, 9 e 8, seu rugido, 10, 3, e a sua boca, 13, 2. Todos eles causam terror, e esta parece ser a ênfase nessa passagem. Então, no capítulo 13, por exemplo, você tem a imagem do anticristo, né? Ele tem uma boca que fala com insolência. Né? Do 10, 3 tem lá o anjo, né? Que aparece com um livrinho, João depois come. Então, o rugido, a voz, como muitas vezes é sobressaltado. Letra K. A boca desses seres se assemelham a leões. Vem fogo, fumaça e enxofre. Então, primeiro, a passagem poderia ser um eco de Jó 41, 19 e 20, em que fogo, fumaça saltam da boca do nariz do Leviatã. Vamos ler lá, Jó 41, 19 a 20. Jó 41, quando ali é Deus falando, né? Mostrando que ele criou esse animal gigantesco. Jó 41, 19 diz assim: da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procedem fumaça, como a de uma panela fervente, ou de junco que ardem. Então, Deus falando aqui do Leviatã, ele fala, é uma das passagens bíblicas que dá margem para o dragão, né? A Bíblia fala muito sobre dragão, lá em Apocalipse, principalmente, é um dos livros que trata muito sobre dragão. E a ideia do dragão é aquele animal que tem uma cauda, que dá baforadas, né, que solta fogo. E aqui, esse Leviatã que Deus criou, ele trata exatamente sobre isso. Existem relatos bíblicos que Alexandre Magno lutou contra dragões. Tem relatos nas crônicas, né, gregas de Alexandre Magno lutando contra dragões. E existem relatos também de arqueólogos, né, desses estudiosos, desses animais, que existem dinossauros que foram encontrados, que têm cavidades nasais, que o ácido no estômago, eles davam baforadas quentes e coisas desse tipo, né? Então, aqui a ideia ecoa também a Jó. E letra número 2, Sodoma e Gomorra também, que foi destruída, né, pelo fogo e pelo enxofre, que Deus fez chover, o resultado de fumaça como de uma fornalha, lá em Gênesis 19, 28. Então, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Então, essa
Essa ideia de fogo, de enxofre, está muito relacionada à destruição. O fogo e enxofre ardente, fumaça, tornam-se então um sinal de juízo divino. O Salmo 11:6, Isaías 30:33, Ezequiel 38:22. Eu queria ler com você aqui o Salmo 11:6, já que está aberto aqui em Jó. Salmo 11:6, ele vai dizer assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então você tem aqui num salmo desse, o Salmo 11, já tratando acerca do futuro, do juízo que iria cair sobre os ímpios. É impressionante, né? A Bíblia e esses relatos, essas profecias, e que ainda vão se cumprir plenamente. Aí tem as outras passagens, Isaías e Ezequiel, que depois, ou você pode dar pausa agora e lê-las, ou você pode ler depois. Da mesma forma que Sodoma e Gomorra, né, elas foram destruídas. E Judas 7 também fala sobre isso. No restante do Apocalipse, fogo e enxofre sempre faz referência ao fogo eterno e juízo. Apocalipse 14:10 trata sobre isso. Vamos ler Apocalipse 14:10. Diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, você tem aqui especialmente o lago de fogo que arde com enxofre, né? Apocalipse 19:20, quando o anticristo e o falso profeta são lançados lá dentro. Apocalipse 20:10, também que trata sobre isso, aí Satanás já é lançado também no lago de fogo. E Apocalipse 21:8, quando tem aquela lista dos que não vão entrar no reino, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a fumaça também indica o juízo divino, tanto 14:11, como a gente leu aqui, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e qualquer que recebe a marca do seu nome. Então, aqui novamente, fumaça e fogo como símbolo de juízo de Deus. Então lembra, esses 4 anjos, esse exército de 200 milhões, que tem boca e cauda, que soltam fumaça, fogo e enxofre e matam 1/3 da população da terra. Então, a ideia de juízo divino. João considera os elementos fogo, fumaça e enxofre 3 pragas distintas: pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Então, a repetição do artigo e a designação, essas 3 pragas deixam claro que cada uma delas tem um papel distinto a desempenhar. Então, tem o fogo, tem a fumaça e tem o enxofre. Tá certo? Alguns entendem como símbolos proféticos das armas de guerra moderna, como tanques, aviões, mísseis nucleares. Então, como eu já falei antes, alguns teólogos eles interpretam que se João tivesse visto um tanque de guerra, né, ali a infantaria, talvez a cavalaria, talvez os tanques de guerra, ou se João tivesse visto um tanque de guerra, um avião, ou algum armamento desse tipo, como ele pensaria, né? Como ele descreveria isso? Aquilo seria um tipo de cavalo, que o que ele via que naquela época das guerras eram os cavalos, ele iria identificar como um tipo de cavalo. Ele não iria chamar tanque de guerra, porque ele não tinha isso na época dele. Então, por isso que alguns estudiosos dizem que esse exército de 200 milhões, ele vai matar através desses 4 seres, esses 4 anjos, talvez demônios, 4 anjos demoníacos, que controlam essas nações, essas pessoas, esse exército, e que vai atacar então, e acaba que nessa guerra morre 1/3 parte da população. João estava pensando em armamentos antigos. O fogo, a fumaça terríveis produzidos pelos equipamentos do cerco do exército romano. Então, naquela época, eles tinham catapultas,
eles tinham aquelas bolas que saíam bolando, toda incendiária, bolas incendiárias, eles tinham as flechas incendiárias e várias outras armas com essa conotação. Ao destacar, número 3, cada praga separadamente, João está tentando captar a devastação terrível da cavalaria demoníaca quando sai para guerrear contra os povos da terra. Então, a ideia aqui é que eles vão fazer miséria mesmo. Número 4, o resultado é a morte de 1/3 da humanidade. A razão da morte de 1/3 da humanidade está na boca e na cauda da cavalaria demoníaca, ou cavalaria que é controlada por esses demônios, né? Como eu já falei, aqui pode ser uma guerra. Os 4 demônios, ou 4 anjos que vão controlar demônios, que vão atormentar com essas coisas aqui, com essas fogo, enxofre e fumaça, ou pode ser esses 4 demônios que controlam esse exército, dominam sobre esse exército. A gente vai ver lá na frente que vai ter espíritos como de rãs, que vai controlar e possuir os reis da terra e vai administrar. A gente vai estudar isso um pouquinho mais lá na frente. Então é bem possível isso aqui acontecer. Esses 4 demônios, eles têm o poder e controlam esse exército, que não seriam demônios, mas que seriam pessoas controladas por demônios. Parece claro que a sua boca é uma força destrutiva, número 1, sendo a verdadeira causadora das mortes, do 9:17, enquanto a cauda causam danos e fere as pessoas. Então aqui é o número 1, nós estamos no número 1 da letra do 4 em algarismo romano, da letra L. Letra L, 4 em algarismo romano, ponto 1, essa subdivisão, certo? A boca causa morte, as caudas causam danos, 9:17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo e de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E aí ele diz, o enxofre que saía das suas bocas, 18, foi morta a 1/3 parte dos homens. A força do cavalo estava na sua cauda, porquanto na sua cauda se parecia com serpentes, e tinham cabeças como eles, com ela causavam danos. Então, as caudas que pareciam com serpentes, que tinham cabeças que causavam danos. Então, com a boca eles matavam, com as caudas causavam danos, ou feriam, a ideia de ferir as pessoas. Essa cena é uma réplica do dano infligido às pessoas pelas pragas dos gafanhotos em 9, 4 e o 10, em que o mesmo verbo é empregado e dá continuidade ao tema do desejo demoníaco de torturar e matar todos os que foram criados à imagem de Deus, certo? A ideia de infligir dano. Então é o mesmo termo lá dos demônios que causam danos sem causar a morte. Aqui nós temos uma grande inversão. Em Lucas 10:19, Jesus deu aos discípulos autoridade, né? Você sabe que Lucas 10 é o envio dos 70. E lá ele dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ao passo que na 5ª e 6ª trombetas, Deus dá aos escorpiões e às serpentes autoridade para ferir os habitantes da terra. Então é bem interessante, só para a gente pensar um pouquinho nessa inversão. Letra M. As serpentes tinham um caráter demoníaco nas religiões egípcias e persas. Então, sempre que era utilizada, elas simbolizavam então demônios. Portanto, a presença de uma serpente na extremidade de uma cauda ferindo as pessoas era uma imagem universal da atividade demoníaca no mundo antigo. Então, expressiva essa ideia de serpentes ligadas então a demônios. Número 9. Rejeição e recusa de se arrependerem. Então, 9, do 20 ao 21. Essa é a conclusão não somente da 6ª trombeta, como também da sessão inteira.
Cada um dos juízos provou a onipotência de Deus. Coloca aí a palavra onipotência de Deus sobre os deuses malignos e também mostrou às nações que elas não podem depender das coisas deste mundo, as quais se voltaram contra elas. Letra B. João nos conta que os outros homens que não foram mortos recusaram-se a se arrepender, preferindo adorar os ídolos, que eram os próprios instrumentos do exército demoníaco, usados como para torturar e matar a humanidade. Então, João, é bem interessante isso aqui, né? Porque esses demônios, eles odeiam o ser humano, eles odeiam porque o homem foi criado à imagem de Deus, é assim o cerne, é o sinete da perfeição de Deus em relação a toda a sua criação. E quando esses demônios se voltam contra os seres humanos, é claro que na ignorância, né? A gente sabe que tem muita gente que é satanista por opção, mas as pessoas acabam se voltando para a idolatria, para o demonismo, e eles fazem isso, e por trás de tudo isso aí estão esses demônios, né? Então os demônios matam, destroem, mas mesmo assim as pessoas cegamente continuam a sua idolatria. Letra C. As escrituras com frequência chamam a idolatria de adoração aos demônios. Adoração aos demônios. Lá em Deuteronômio 32, 16 e 17, fala sobre a infidelidade de Israel. Com deuses estrangeiros despertaram seu ciúme, com abominações provocaram a sua ira. Ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus. Né? Então nós temos essa referência no Salmo 106, 37. Salmo 106, 37. Diz assim: pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, quando havia os sacrifícios no Antigo Testamento, as pessoas, geralmente o mais conhecido dos deuses é o Moloque, né? E aqui, na verdade, eram a demônios que eles queimavam. Né? E é muito triste a gente ver isso, né? Tem uma série que está passando agora, Rituais Incríveis, parece. É um documentário que passa sobre os tipos de rituais que acontecem pelo mundo afora. Né? Nas Filipinas, as pessoas se chicoteando, se autoflagelando, e em alguns lugares aí, filhos que são entregues para ser mortos. E as pessoas, principalmente quem faz os documentários, eles incentivam, acham bem legal, e que deve manter esse tipo de cultura, mesmo que traga estrago para o corpo, mesmo que pessoas sejam mortas, mas é um ritual e eles dizem que devem permanecer a cultura, né, de cada povo. Então, infelizmente, eram aos demônios, lá em Jeremias 11 também fala sobre isso. Paulo, ele desenvolve essa ideia e afirma dois fatos sobre a adoração aos ídolos. Lá em 1 Coríntios 10, ele vai dizer que, primeiro, o ídolo não é nada. Porque aqui ele vai mostrar que alguém pode dizer assim: eu não vou comer uma acarajé lá na Bahia porque foi oferecido a Xangô, a Oxum e sei lá quem mais, ou eu não vou comer aquela comida porque foi dedicada ao demônio. Aí tem gente que não come porque tem medo do demônio em si. Aí Paulo vai dizer que o ídolo não é nada. O demônio que está lá, o Xangô, o Oxum, ou seja lá qual foi a entidade, em si ele não é nada, certo? Então, e aí Paulo vai e diz, em segundo lugar, isso aqui é 1 Coríntios 8, 4, certo? O ídolo não é nada, ou seja, não tem nenhuma vida em si mesmo. E no 10, 20, ele vai dizer que as coisas que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. Você escreve aí, não a Deus. Então é exatamente isso que acontece, né? As pessoas deixam de adorar a Deus e vão adorar aos demônios que as odeiam. E toda essa idolatria, seja que santo for, seja que ídolo for, quer você chame de deuses, quer você chame de santos, na verdade toda essa idolatria e todo sacrifício prestado
Os demônios são quem recebem. Embora um ídolo esteja morto, não vivo, os poderes que atuam por trás da idolatria são demoníacos por natureza. Isso é muito triste, né? A gente sabe disso, mas as pessoas não sabem e boa parte das vezes fazem por cegueira. E às vezes você mostra e elas não acreditam. Letra E. Em vez de se voltarem para o Deus da misericórdia, os descrentes voltaram-se novamente aos seus ídolos e às suas práticas pecaminosas. Então eles voltam para a idolatria, eles voltam para os roubos, eles voltam para a macumba, para a feitiçaria, para o assassinato. Letra F. Ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. João é bem claro aqui, especificando cada tipo de material usado no mundo antigo para a confecção de ídolos. Então, muitos eram feitos de ouro. Então, faziam, como Isaías 44, 46 retrata bem, vai lá na floresta, pega uma madeira, esculpe, entalha tudo aquilo e depois joga ouro por cima. Então, isso era a imagem. Você tinha a de fundição, né, que você pegava um tipo de vasilha com a forma do Deus e você derretia ouro, prata dentro. Então aquilo era uma imagem de fundição. E havia a imagem esculpida, que era aquela entalhada na madeira e coberta de ouro, de prata, e aí os mais diversos materiais. E João é bem enfático aqui, quando ele fala sobre essas confecções desses ídolos. As pessoas vão voltar a idolatrar seus ídolos feitos de madeira, de gesso, de pau, de ouro, de prata. Paulo relata algo semelhante lá em Atenas, onde tinha visto até mesmo uma estátua ao Deus desconhecido, lá em Atos 17, assim chamada para que os atenienses se assegurassem de que nenhum Deus estivesse sem representação e, portanto, ficasse irado com a negligência deles. Mas podemos ver aqui a história se repetindo. As pragas do Egito, né, lá em Êxodo 7, 8, o 9, o 12, o 10, o 11 e o 14. Faraó passando por todo aquele sofrimento e aflições e ele nunca se arrependeu. É muito triste. Geralmente, a gente vê dentro das escrituras assim. Para você ter uma ideia do que é a morte espiritual. A morte espiritual não adianta milagre, não adianta sofrimento. Tem gente que diz assim, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Essa frase, ela falta um complemento. Quem não vai pelo amor, vai pela dor quando a graça de Deus atua na vida dela. Esse complemento ele é necessário. Eu digo essa frase também, às vezes eu digo em visitas, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas é interessante que a gente entenda isso, porque nem milagre, nem sofrimento faz uma pessoa se converter se a graça de Deus não atuar na vida delas. Os discípulos, os fariseus e os escribas, eles viram muitos milagres. Eles testemunharam muitos milagres. E depois eles ainda tiveram a falta de vergonha de chegar para Jesus e dizer, dá-nos um milagre depois da ressurreição de Lázaro. Faz um milagre e a gente crê em ti. E Jesus disse, eu não vou fazer mais nenhum milagre, a não ser o sinal de Jonas. Então, aquelas pessoas viram inúmeros sinais. Eles viram Jesus curar uma pessoa no templo. Mas aí prova que quando uma pessoa não é chamada, não adianta. Pode fazer, para que mais milagre do que Faraó viu? E mesmo assim ele não se converteu. Então milagre e sofrimento não é suficiente em si mesmo para fazer uma pessoa se converter. E aqui é a prova disso. Essas pessoas passam por intenso sofrimento e elas ainda assim não abandonam a sua idolatria e as suas práticas pecaminosas. Como eu já falei, tem pessoas hoje que continuam vivendo nas suas mesmas perversidades e perversões, mesmo em meio à pandemia. Então, letra I, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esse é um eco do Salmo 115, você deve lembrar lá. Os deuses dos homens não são ouro, prata, as obras das mãos dos homens, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, ouvidos e não ouvem. Certo? E tem pés e não andam. Então, o Jeremias 10, que também dá
um apanhado lá de como são os ídolos, e ele compara como espantalho no pepinal. Você coloca ali o espantalho lá e ele não sai dali enquanto você não tirar. Ele não fala nada, ele não diz nada, ele não vê nada, né? Então, Daniel 5, Abacuque 2, quando Abacuque trata lá sobre os ídolos dos homens. Por outro lado, por trás dos ídolos, sem vida, estão forças cósmicas de poder aterrorizador, pois são subordinados aos deuses deste século. Em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, né, ele cega o entendimento dos incrédulos. Então, Satanás, ele tem as hordas do mal ao seu serviço, e esses demônios estão aí enganando as pessoas, fazendo com que elas vivam suas vidas em pecado contra Deus. E nessa idolatria cega, onde o ídolo em si não é nada, mas por trás desse ídolo tem demônios recebendo a adoração. J. Assassinatos, feitiçarias, prostituições e furtos. A sequência segue os contornos dos 10 mandamentos, Êxodo 20, 1 a 17. Então, os pecados que são mencionados aqui, eles trazem à luz aqui também a questão dos 10 mandamentos, particularmente o segundo, a questão da idolatria, o sexto, o assassinato, e o sétimo, o adultério, e o oitavo, o roubo. Em relação à feitiçaria, é interessante que João não utilizou um termo mais geral, que é farmaqueia, de onde vem o termo farmácia, que era manipulação. Esse termo farmácia ele vem de um termo grego que era a manipulação de elementos para se fazer os medicamentos, né? Que era o termo mais comum também usado para feitiçaria. Mas ele escolhe um vocábulo que descreve as porções mágicas usadas nos ritos pagãos. A magia era um problema crucial para o cristianismo primitivo. Então, um dos sinais de vitória sobre o paganismo ocorreu quando os feiticeiros de Éfeso queimaram seus rolos de magia em público, em Atos 19:19. Você deve lembrar aquele evento lá, né? Todos os estudiosos, todos os magos, eles vieram, se juntaram, botaram seus livros lá e se converteram ao Senhor e queimaram tudo. Paulo também listou a idolatria e a feitiçaria junto com as obras da carne, né? Em Gálatas 5:19 a 20. As obras da carne são prostituição, e aí ele cita a feitiçaria e a idolatria. Elas estão juntas lá. A maioria dos atos de feitiçaria ocorria na atmosfera da idolatria, né? Da adoração idólatra. Então, observe novamente a ligação entre a idolatria e a atividade demoníaca. Então, elas estão bem relacionadas, né? Invocação, a necromancia, a invocação dos demônios, a feitiçaria. Geralmente essas coisas estão relacionadas. Então, você vai para um tipo de sessão, ali vem os demônios, e ali tem um tipo de religiosidade, também tem a bebida, né? Muitas vezes tem a prostituição relacionada com aquilo tudo. No livro de Apocalipse, o uso da magia é o modo pela qual a Babilônia seduz as nações, lá em 18:23. Nós vamos estudar, vamos abrir lá, Apocalipse 18:23. Ela diz assim: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo nem de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então a gente sabe que o reino da Babilônia, ele vai seduzir esse império, a gente ainda vai estudar lá, mas ela vai seduzir com esse tipo de feitiçaria todos os povos, né, os mercadores, e quando ela é destruída eles choram, eles ficam clamando, espantados, com muita profunda tristeza pela destruição, mas ela vai seduzir essas pessoas exatamente com um tipo de feitiçaria no livro de Apocalipse. E todos os que a praticam serão lançados também no lago de fogo, Apocalipse 21:8. Os idólatras, os feiticeiros, então eles serão lançados no lago de fogo. As pessoas não se arrependem. O 22:15 também trata sobre feitiçaria, né? Então as pessoas, elas não vão abandonar a sua prática pecaminosa, tá certo? Continuam com seus pecados, elas continuam na sua idolatria, mesmo com tanto sofrimento e destruição.
Então, para a gente concluir, quinta e sexta trombetas, a praga dos demônios e gafanhotos torturando as nações e os cavaleiros demoníacos matando-as. Esses 4 cavaleiros soltos, então eles estão intimamente ligados. O desejo real dos anjos caídos é torturar, matar todos os que são criados à imagem de Deus. Eu já expliquei, eles odeiam. Aqui Deus não precisa obrigá-los a fazer isso. Eles odeiam seres humanos e eles fazem isso naturalmente, certo? Eles fazem essa prática, basta soltá-los e eles vão atuar para fazer o mal. O aspecto mais triste é que a humanidade depravada está tão seduzida e enganada que não é capaz de perceber a verdade e é impelida a buscar o pecado de forma desenfreada. Então elas passam por tudo isso, mas mesmo assim elas não param, elas são instigadas a continuar seu pecado. Esses eventos terríveis provarão às nações, acima de qualquer sombra de dúvida, que Deus é supremo, que as forças demoníacas, elas odeiam e que Deus está dando às nações a oportunidade final para o arrependimento. Isso aqui revela a bondade de Deus. Todavia, elas não somente rejeitam a oferta de Deus, como preferem adorar os próprios demônios que as têm maltratado e escolhem praticar as detestáveis obras às quais elas viveram escravizadas. Então, o que é que nós temos aqui? Um resumo, quinta e sexta trombetas. Na quinta trombeta nós temos então, eu vou dar aqui o meu parecer, o que é que eu acredito. Os demônios que são libertos por um demônio maior, né? Ele liberta esses demônios e esses demônios saem do poço do abismo e vão causar tortura às pessoas durante 5 meses e elas não podem morrer. Depois são soltos 4 anjos que estão no Eufrates, eles são soltos e através da soltura deles morre então 1/3 da população da Terra. Já tinha morrido 1/4 nos selos e agora nessas trombetas então morre 1/3 da população da Terra. Então eu acredito particularmente, a minha tendência é pensar esses 4 demônios, eles têm o controle sobre as nações que vão se reunir com um exército de 200 milhões de soldados para guerrear contra Cristo na Batalha do Armagedon. Então, lembrando também que existe essa possibilidade de serem demônios que vão causar de alguma forma o mal. São 4 demônios que controlam um exército de 200 milhões de demônios. Tem esse pensamento também, essa possibilidade, né? Mas eu creio que essa sexta trombeta ela está de acordo com Apocalipse 16, quando o Eufrates é seco, e ela culmina no capítulo 19, quando a Batalha do Armagedon. Tá certo? Então aqui, mas você pode estudar aí melhor, pedir direcionamento ao Senhor, mas os pensamentos são esses aí que a gente viu, tá bom? Que Deus te abençoe. Agora vem uma pausa, aquela sequência que a gente já tem estudado do 4, 2, pausa e 1, né? O 4, 3, que são, você tem, por exemplo, os 4 cavaleiros, aí você tem as almas debaixo do altar e o cataclisma, aí quando era para chegar o 7º selo, aí tem um interlúdio, aí vem os selados, né? A mesma coisa acontece com as trombetas, aí depois o 7º selo é aberto, aí vem mais 7 juízos, aí vem as 4 primeiras trombetas, né? Você tem a relva e a natureza, a terça parte destruída, os mares e os rios também com a terça parte destruída. Aí a terça parte do sol, lua e estrelas perdendo seu brilho totalmente durante parte do dia e da noite. Aí você tem os 2 ais, né? E aí você tem agora um interlúdio. Aí nós só vamos voltar agora para tratar da trombeta, mas lá na frente nós vamos ter um interlúdio agora do capítulo 10, o anjo, o livrinho, aí vem João, que vai comer esse livrinho, o capítulo 11, que são as 2 testemunhas, o capítulo 12, a mulher e o dragão, muito gostoso aquele capítulo de se trabalhar também, capítulo 13, as 2 bestas, né, que emerge do mar e que emerge da terra, aí capítulo 14, os 144 mil voltam de novo, aqueles do capítulo 7,
e também vem aqueles anjos, as vozes dos anjos, e aí vem o capítulo 15, que é um cântico, e aí então vai dar continuidade à sétima trombeta, e aí vem as taças. Então essa sequência, como você achar melhor, 4, 2, interlúdio e 1, ou 4, 3, 4, 4, 3 e 1. 4 dividido em 4, 3, né? No geral é 4, 3. Vem 4 de uma vez, depois vem 3. Mas a melhor fórmula é 4, 2, interlúdio e 1. São 4 selos, 4 trombetas. Depois vem mais 2 selos diferentes, 2 trombetas diferentes, que são os 2 ais. Aí vem o interlúdio, depois vem o último selo, a última trombeta. Tá bom? Então, até a próxima aula.